Aulão de matemática para quem vai fazer a prova do colégio militar. Nós vamos fazer aqui um aulão começando agora. Na verdade, vocês vão ter diversos vídeos com essas aulas. E esse aulão é apenas para os alunos da nossa plataforma de ensino, não é aberto ao público em geral. Olha só, muitos cursos promovem, normalmente nas vésperas de provas, um evento educacional chamado aulão. E os cursos online também. Normalmente é assim, uma aula de longa duração, por exemplo, 8 horas de aula, ao vivo, e revisando toda a matéria que cai na prova do dia seguinte. Bom, não há necessidade da gente ficar 8 horas, eu posso até colocar 8 horas de aula, mas não precisa ser tudo de uma vez só na véspera. Eu prefiro colocar essas aulas uns dias antes, como eu estou começando agora. Então eu vou fazer diversos aulões, esse é o número 1, nessa semana e na semana que vem. Esse primeiro aulão, ele não é para resolver questões, mas no aulão seguinte vamos começar a resolver questões de matemática. Esse aulão eu vou utilizar mais para dar, claro que vai ter um pouquinho de questões resolvidas também, mas eu vou usar principalmente para tratar de temas, digamos assim, humanos, como esse aqui, nervosismo. Todo aluno fica nervoso com a proximidade da prova, isso é super normal. Agora, isso que se chama nervosismo, ele pode ser nervosismo, mas pode ser também ansiedade. Eu diria que tem aqui 2 elementos que a gente costuma chamar de nervosismo. Eu estou nervoso para a prova. Então, que elementos seriam esses aqui? Olha, o primeiro se chama ansiedade. É um friozinho na barriga que dá, né, na véspera da prova, que a gente às vezes confunde com nervosismo, mas não necessariamente é nervosismo. Por exemplo, quando é véspera do seu aniversário, você não fica ansioso porque é seu aniversário no dia seguinte? Possivelmente você vai ganhar algum presente, né? Então, ansiedade pela proximidade de um evento que vai ser importante para você. No caso, a prova é um evento importante para você e pode ser um evento não, digamos assim, prazeroso, mas ele é uma etapa difícil, desafiadora que você tem que vencer. Não deixa de ser ansiedade, né? Agora, você pode também estar nervoso por um motivo que aflige muitos alunos. É que você não estudou o suficiente ou acha que não estudou o suficiente. Porque o aluno estudioso, quanto mais ele estuda, mais ele fica achando que está estudando menos do que deveria estudar. Então, eu vou botar falta de estudo com um ponto de interrogação. Pode ser que seja realmente falta de estudo. Mas aí você tem uns diazinhos antes da prova para você tomar alguma providência em relação a isso aqui, né? Então, como é que a gente trataria a falta de estudo? Digamos assim, que tem um determinado assunto que você acha que não está dominando. E como é que você identifica isso? Pega umas questões para fazer, pega as provas para fazer. Olha, esse tema aqui está no capítulo 13 da plataforma, que é o capítulo de revisão. Então, além de ter lá os aulões, você encontra as provas resolvidas do ano passado. Tem a prova lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, tem de todos os colégios militares. Quer dizer, na verdade eu estou terminando de fazer, tem uns 3 que estão faltando, eu vou fazer todas, tá? Nessa semana e na semana que vem eu estou fechando. Então você resolve uma daquelas provas lá, Rio de Janeiro, por exemplo. Aí tem uma questão de frações que você ficou boiando. Não entendi, não sei fazer isso. Então, pode ser que seja isso aqui, falta de estudo. O que você vai fazer? Você ainda tem uns dias para estudar. Você volta lá no capítulo de frações e dá uma estudada. Qual é o capítulo de frações da plataforma? É o capítulo 6. Então você dá uma olhada na aula, na matéria. Todos os capítulos da plataforma, eles começam com a matéria, a explicação da matéria. É como se fosse assim a teoria, né? Vamos chamar de matéria.
É como se você chegasse lá na sala de aula e assistisse novamente aquela aula lá sobre frações. Agora, o teu problema pode ser que não seja falta de conhecimento da matéria, pode ser que seja falta de exercício. Então, na plataforma, logo depois das aulas de matéria, tem lá as lições escritas para você resolver os exercícios, né? Então, faz os exercícios dessas lições, por exemplo, adição de frações, subtração de frações, multiplicação, divisão, número misto, expressões. Então, treina um pouquinho. Pode ser que você esteja enferrujado nisso. Agora, para você ver se você realmente está dominando, você tem que fazer as questões de concurso, as questões do Colégio Militar, que eu separo por assunto e coloco em cada capítulo. Então, tem várias questões lá, a maioria são do Colégio Militar, claro. Mas aqui nesse ponto que você está fazendo a revisão, está na reta final, você dê prioridade para fazer as questões do Colégio Militar. Nessa hora de fazer, digamos assim, de compensar uma deficiência que você tenha numa determinada matéria. Então você resolve questões desse capítulo de Colégio Militar. Questões CM. Então, digamos assim, você está reforçando a sua base. E aí, isso pode ser já suficiente para você enfrentar a prova lá. A prova verdadeira, né? Agora, a ideia, o que aconteceria numa situação ideal? É o aluno estudar os capítulos todos da plataforma e chegar aqui no capítulo 13, que é o capítulo de revisão, só para fazer a revisão. E essa revisão é como? Principalmente com questões de concursos. Prioridade para resolver questões do concurso do ano passado, tá? Então eu resolvi todas as provas do Colégio Militar sexto ano de 2019 para 2020 e coloquei lá no capítulo 13. Então, além de assistir os aulões, você resolva as provas. O que você deve fazer para resolver prova? Provas do ano passado. Você vai selecionar a primeira prova lá, digamos que seja Rio de Janeiro. Aí você vai resolver aquela prova, a prova está lá em PDF, você vai marcar 3 horas. Por que 3 horas? Porque aquelas provas do ano passado eram provas de 20 questões. 20 questões, 3 horas para resolver. A prova desse ano não é mais assim, elas vão ser de 12 questões de matemática e 12 de português. Total de 4 horas e meia. Então, nesse modelo dessas provas de 2019, você tem que utilizar esse formato aqui. Então, 3 horas para resolver 20 questões. Dá em torno de 10 minutos para cada questão que você vai resolver. Um pouquinho menos de 10 minutos por questão. Então, essa não é a hora de você ficar vendo o professor fazer a resolução. É hora de você enfrentar a prova. Leia o enunciado, tenta entender o enunciado, marca 3 horas, hein, antes de começar a fazer. O relógio vai ficar lá contando. Então, leia cada questão, tente entender o enunciado, entender o que o problema pede e resolva a questão, as 20 questões. Depois você vai assistir às resoluções do professor, tanto daquelas que você conseguiu resolver, quanto daquelas que você não conseguiu resolver. É porque, para que você vai ver uma solução do professor de uma questão que você já matou? Isso é perda de tempo? Não. É porque às vezes o professor tem uma maneira diferente de resolver, uma solução alternativa, um caminho mais curto, sei lá. Então sempre ajuda, né? Às vezes a solução que você fez é para aquela questão, mas o professor pode dar uma explicação que vale para outros tipos de questões parecidas. Então, aqui no capítulo 6, você, claro que vai estar nervoso, eu diria ansioso, principalmente isso. Pode ser por falta de estudo. Na verdade, sempre vai faltar estudo para todo mundo, até para o estudioso, né? O estudioso sempre vai achar que ele estudou menos. Agora, pode ser que ele consiga resolver as questões, mas pode ser que você fique assim, se tivesse isso aqui na prova, não ia conseguir fazer. Então, você faz isso aqui.
Agora, se isso não está acontecendo, se você acha que tem o conhecimento necessário para resolver essas questões que você está vendo aí das provas, você não precisa fazer isso. Ou então faz só uma revisão rápida daqui, só vendo a matéria, e começa a atacar as provas. Porque o objetivo é você, no final do ano, enfrentar as provas igual a prova do ano anterior. A prova desse ano é a prova que você vai ter que enfrentar. Aí você fica assim, puxa, mas se chegar lá uma prova mais difícil do que eu achava que ia ser, uma prova com questões muito loucas, que eu nunca vi nada parecido, olha só, a prova que for difícil para você, ela também é difícil para todos os candidatos. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está com o mesmo nervosismo, todo mundo com a mesma ansiedade, todo mundo achando que não estudou o suficiente. Então, não fica achando que só você que está com um problema sério, não. Você estudou, você gastou horas de estudo, então aquilo para você vai estar contando. Vai estar contando para você matar as questões da prova. Não fica nervoso não, porque a dificuldade é a mesma para todo mundo. Agora, qual é a diferença entre você resolver uma questão do colégio militar? Lá no meio dos capítulos, capítulo de frações, capítulo de números decimais, capítulo de porcentagem, no meio dos capítulos, qual é a diferença entre fazer questões do colégio militar que estão no meio dos capítulos e questões que estejam na prova? No caso da prova, é como está no capítulo 13, o capítulo de revisão. São provas inteiras. Olha só, quando você está lá no meio dos capítulos, primeira coisa, você já sabe o assunto daquela questão. Na maior parte das vezes, quando eu estou ensinando, por exemplo, múltiplos e divisores, eu faço questão de colocar lá muitas questões de múltiplos e divisores. Então, a princípio, todas as questões de múltiplos e divisores que caíram no colégio militar nos últimos anos, eu coloquei no capítulo de múltiplos e divisores. Então, o assunto já é uma coisa dominada. Você olha para uma questão e você já sabe, a princípio, o que você vai utilizar para resolver aquilo. É uma questão de múltiplos e divisores. Eu vou ter que usar divisibilidade, números primos, essas coisas. Fatoração, né? Então, isso aqui é uma dificuldade a menos que você vai ter quando você está resolvendo questões que estão lá nos capítulos, dividido por assunto. Outra coisa, o nível de dificuldade. Quando você abre uma prova para fazer, você a princípio não sabe se uma questão é fácil ou se ela é difícil. Agora, nos capítulos, dentro do possível, eu procuro mais ou menos fazer uma divisão. Eu boto as questões fáceis no início. Quando eu estou dando as aulas, explicando a matéria, eu coloco lá, exemplo, colégio militar. Aí tem uma questão do colégio militar. Eu coloco ali as questões mais fáceis, porque são para você fixar a matéria. Você não vai fixar a matéria usando uma questão difícil. Uma questão difícil, ela não está voltada para você fixar, para você aprender uma matéria. Ela é uma questão para fazer você errar no concurso. Esse é o objetivo dos professores que fazem as questões da prova. Eles não querem selecionar quem sabe. Isso podem até querer, mas não é o maior objetivo. O maior objetivo é eliminar candidatos. E desses que não são eliminados, vamos ver se a gente consegue colocar aqui uns que saibam mais. Então, pela questão, se ele acertar mais questões, é preferível um aluno que acerta mais questões, é claro. Se fosse assim, eles não colocariam pegadinha, né? Para que serve uma pegadinha? A pegadinha é para você prejudicar um aluno que até sabe a matéria, mas vai errar a questão da prova. Então, a prova do colégio militar, a prova de um concurso, não é como a prova da escola, que a professora quer que todo mundo passe de ano, que todo mundo acerte, que todo mundo tire nota boa na prova, né? Mas a prova de um concurso não é assim. Eles querem colocar obstáculos no seu caminho. Então, você tem que estar preparado para enfrentar esses obstáculos. Então, uma questão de prova, ela não vem assim.
ela não está separada. Essa aqui é fácil, essa aqui é difícil. Não tem. Você que vai ter que descobrir. E o assunto? Qual é o assunto que eu uso para resolver essa questão? Também você vai ter que descobrir. É claro, não tem como ensinar a identificar o assunto. A maneira é ensinar o assunto. Quando você conhece os assuntos da matemática, você sabe identificar numa prova quais são os assuntos das questões que você vai fazer. Então, isso aqui é uma dificuldade que você vai ter na prova, tá? Assuntos todos misturados, tem que saber qual é, e questões fáceis, médias e difíceis misturadas. Olha só, fazendo a prova, você vai chegar lá no colégio militar, vai até a sala de aula onde você vai fazer a prova, aí você vai ser recebido lá pelos professores, pelos oficiais, eles vão distribuir as provas, vão conferir a identidade de vocês, vão dar umas orientações, vão colocar as provas em cima das mesas, aí eles vão falar, pode abrir a prova. Vamos conferir se todas as questões estão aqui e etc. Vai dar uma série de orientações. Até que chega uma hora que eles falam, comece a fazer a prova, vocês vão ter 4 horas e meia, pode começar. E aí é você e a prova, durante 4 horas e meia. Aliás, eu diria, é você, a prova e a máscara, né? Você vai ter que ficar lá 4 horas e meia com aquela máscara nojenta. Tem que treinar isso, né? Você consegue ficar direto de máscara? Tem que treinar. E também tem que treinar se você consegue ficar 4 horas e meia sentado numa cadeira fazendo uma prova. Isso é uma coisa que você tem que treinar antes, fazendo as provas simuladas. Quando você estiver resolvendo as provas de anos anteriores, essas do capítulo 13, por exemplo, só que aí você não vai usar 4 horas e meia, você vai usar 3 horas. Mas aí você pode pegar uma prova de português e ficar mais um pouquinho fazendo. Então, a prova que você vai fazer esse ano, 2020, ela vai ter esse formato. 4 horas e meia de prova. 12 questões de português, 12 questões de matemática e uma redação. Aí eu diria o seguinte, quanto tempo eu levo para fazer cada parte dessa? São 4 horas e meia? Então, eu vou colocar aqui uma sugestão, tá? Para fazer a redação, procure se acostumar a fazer redação em 1 hora. 1 hora é razoável para você fazer a redação. Se passar um pouquinho do tempo, se for um pouquinho mais, não tem importância. Aí você, se passar um pouquinho mais, você vai ter que tirar tempo daqui. Você vai ter menos tempo para fazer as questões. Agora aqui, você gastando 1 hora para fazer a redação, vão sobrar 3 horas e meia, né? Pois é, aí seria bom se você tivesse 2 horas para português e 2 horas para matemática. Só que aí, se você tiver 2 para português e 2 para matemática, você vai precisar de 5 horas. Não são 5 horas, são 4 horas e meia, tá? Então, eu diria que você tem que fazer as questões de português em 1 hora e 45 e as questões de matemática em 1 hora e 45. Aí vai dar certinho. Ó, 45 mais 45 dá 1 hora e meia. Aqui somando com 1 hora e 1 hora, vão ficar 3 e meia. Com essa 1 hora aqui, 4 horas. Procure fazer nesse ritmo aqui. Não esqueça que a média é calculada da seguinte forma: vai pegar a nota de português, mais a nota de matemática, mais a redação, de 0 a 10, de 0 a 10 e de 0 a 10. E vai dividir por 3. Então, a redação vale o mesmo que a matemática, que vale o mesmo que português. Só que é muito mais difícil você tirar uma nota alta em matemática, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Então é isso aqui que você vai ter que fazer. Quando você for fazer a prova, claro, lembrando que são 12 de matemática, 12 de português e a redação, eu recomendo que você faça o seguinte: tem muito aluno que escolhe uma das matérias
por exemplo, digamos que escolheu matemática e sai fazendo a prova de matemática toda, da primeira até a última, um aluno que faz isso, ele tende a gastar um tempo, digamos assim, mal gerenciado, um tempo mal controlado e gastar tempo demais em matemática e sobrar pouco tempo para português. Mas cada aluno tem a sua cabeça. Eu já vi aluno dizer o seguinte: não, eu saco matemática, saco português, mas eu prefiro fazer logo a prova de português, eu estou acostumado, ler aqueles textos, respondo logo tudo, termino logo aquilo e aí me sobra mais tempo para matemática. Ó, se você tem esse método de gerenciamento de tempo para fazer, pode fazer desse jeito. Faz da maneira que você acha que fica mais confortável, que você vai ter mais sucesso. Agora, se você não tem um método já para fazer prova, eu estou sugerindo esse método aqui. Então, faça isso aqui. Quando você abrir a prova, pega a prova de matemática e dá uma leitura rápida, levando assim uns 5 minutos para ler os enunciados. Não é para tentar resolver as questões, não. Encaminhar a solução, não. É só para você ler. Aí você vai ler uma questão e vai falar assim: ih, essa questão eu já fiz, eu sei como é que faz. E ela é fácil. Então você marca do lado da questão, fácil. Passa para outra questão, lê rapidamente a próxima questão. Ó, se tiver muito blá blá blá, aqueles textos longos, aí você não vai conseguir ler aqueles textos longos todos em 5 minutos, porque você sabe que tem muito blá blá blá. Então procure dar uma folheada mais rápida e identificar alguma parte de questão que você considere que é uma questão fácil. São as questões que você vai atacar primeiro. Então gasta esse tempinho aqui, não mais que 5 minutos, tá? Para você identificar pelo menos 4 questões fáceis. Olha, são 12 questões, então 4 questões que você vai classificar como fáceis seriam assim 1/3 da prova, né? Correspondem à terça parte da prova. Se tiver uma 5ª questão que você considere fácil, pode marcar também de 4 a 5 questões. Essas provas aqui do capítulo 13, que são as provas de 2019, eram provas de 20 questões. Então você, no caso, selecionaria quanto? Terça parte de 20. De 6 a 7 questões classificadas como fáceis. O Colégio Militar, muitas vezes, eles colocam a primeira questão para ser uma questão fácil. Por que isso? É porque o professor é bonzinho, né? Ele coloca lá desde o início, a questão 1 é uma questão fácil. Aí o aluno faz aquela questão fácil. E que questão facinha, consegui resolver, beleza. Aí o aluno normalmente se acalma com esse tipo de coisa, tá? Mas nem todos os colégios militares fazem isso. Não é por maldade, não. É porque eles não se tocaram, não ligaram. Ah, não tem negócio de fácil, difícil, não. Vai, encara a prova aí. A questão 1 da prova do Colégio Militar de Belo Horizonte do ano passado foi a mais difícil de todas. Aí quem começasse pela 1 ia levar ali quase meia hora para resolver aquilo. Quer dizer, uma questão, pode ser uma questão difícil ou uma questão trabalhosa que vai fazer você perder tempo. Aqui você vai selecionar as questões facinhas, que você acha que são facinhas, pela sua experiência, pela preparação que você teve, pelo seu hábito de resolver provas anteriores, né? Você identifica então, já que vai ser uma prova de 12 questões, identifica aí 4 ou 5 questões. Bom, e uma vez que você tenha selecionado essas questões, pode resolver. Resolva aí essas questões. Se você estiver usando 1 hora e 45 minutos para resolver cada prova, como eu falei aqui, quanto tempo por questão, hein? Aproximadamente. Ó, 1 hora e 45 são 105 minutos, confere. 60 mais 45, 105 minutos para fazer as 12 questões de matemática e as 12 questões de português. Vamos dividir isso aqui então por 12 para ver quantos minutos a gente teria para cada questão. 105 dividido por 12, isso vai dar, não adiantou nada, hein? Vou simplificar por 3. É 35
dividido por 4, 35 por 4, isso aqui vai dar quase 9, quase. Vamos colocar aqui 8. Então é como se você tivesse 8 minutos para resolver cada questão. É porque 8 vezes 12, 96 minutos aí. Então 8 minutos para fazer cada questão. Sendo assim, se você selecionou aqui 5 questões, você tem que levar quanto tempo para resolver essas 5 questões? 5 questões seriam 40 minutos. 5 vezes 8, né? E você vai conseguir fazer, sabe por quê? Porque você selecionou as consideradas mais fáceis, mas consideradas por você. É você que considera. Então você deve levar 40 minutos para fazer essas 5 questões aqui. Se você selecionou 4, aí seria 4 vezes 8. Se fossem 4, né? Estaria levando 32 minutos. E olha só, aí você olha para o relógio. Se você observar que gastou mais tempo do que isso, vai ficar nervoso? Não fica nervoso, calma aí. Lembre-se que a dificuldade para você é a dificuldade para todo mundo. Agora, se você foi fazendo a coisa direito, com calma, provavelmente você gastou menos do que esse tempo aqui. O tempo que você economiza, não precisa correr igual um doido, mas qualquer minutinho que você economize aqui vai ajudar nas questões finais, que são as questões mais difíceis. Então a ideia é sobrar mais tempo para fazer as questões mais do final, que são as mais difíceis. Mas do final que eu digo é final que sobraram. Você fez primeiro as fáceis, você teve que selecionar elas. Tá, então você perdeu um tempinho ali de meia hora a 40 minutos, mais ou menos, para resolver 4 ou 5 questões de matemática. Aí você vai fazer uma parte de português, olha aqui. Tudo é uma questão de costume. Normalmente, quando você faz um pouco de questão de matemática, você fica, digamos assim, com a cabeça cansada para matemática, né? Você fica um pouco de saco cheio de fazer questão de matemática. Aí você pode descansar a cabeça fazendo um pouco de questões de português. Só que questão de português, você não pode fazer o que foi feito aqui em matemática, de selecionar. Porque as questões de português normalmente são assim, tem um texto, você tem que ler aquele texto e responder perguntas sobre aquele texto. Então aquilo lá é uma unidade completa, você tem que resolver ela de uma vez. Não dá para ficar pulando, né? Então, seleciona um trecho, vai ler o texto, vai responder as perguntas de português relativas àquele texto. Só que nesse caso aqui, eu recomendo aqui nessa divisão que você procure fazer mais ou menos aqui, nesse lote, mais ou menos a metade da prova de português. Quer dizer, procure fazer 6 questões de português. Se possível, tá? Se você tiver um texto e 6 questões, beleza, faz aquilo. Se você tiver um texto e 4 questões, aí não dá para dividir assim. Faz então um texto e 4 questões e vê se você pode avançar um pouquinho no segundo texto, digamos assim, que vai ter um outro texto e mais um pouquinho de questões. Procure resolver mais ou menos mais português do que matemática que você fez aqui. Essa matemática que eu estou indicando aqui, classificamos como fáceis, elas representam aproximadamente 1/3 da prova de matemática. Aqui é difícil português você dividir em questão fácil, questão difícil, questão média, né? Então não está sendo dividido aqui por dificuldade, está dividido por quantidade de trabalho mesmo. Procure fazer a metade das questões de português aqui. E aí, quanto tempo você vai ter gasto até agora, hein? Vamos colocar aqui um tempo otimista. Se eu fiz a metade da prova de português e fiz isso aqui na matemática, ó, de 40 a 32, de 32 a 40 minutos. Aqui, se você fizer a metade da prova de português, você teria que ter gasto mais aqui uns 50 minutos, né? Aproximadamente 50 minutos. Então, chegando aqui, você vai estar com mais ou menos 1h20 a 1h30 de prova, tá? Eu vou botar aqui do lado, ó, se eu tô aqui,
eu tô com de 30 a 40 minutos de prova. Depois que faz a matemática, essa primeira etapa de matemática. Depois que você faz essa primeira etapa de português, você deve estar com 1h20 até 1h30 de prova, com esse pedaço de matemática e esse pedaço de português. É um olho na prova e um olho do relógio. Não, calma aí, não precisa ficar olhando pro relógio toda hora. Mas procura chegar aqui mais ou menos nessa faixa. Agora, se você tá com menos tempo, gastou menos tempo para fazer isso aqui, menos tempo que o esperado, você tá bem. Pode ir fazendo aqui com calma. E aí você vai fazer a redação. Fez um pouco de matemática, já garantiu lá uns pontinhos. Fez lá um pouco de português, quase a metade da prova de português, já garantiu os pontinhos. Agora a redação. Então, a recomendação é você utilizar 1 hora. Se der para fazer em menos, ótimo. 1 hora para fazer a redação. Então, normalmente a prova de redação, ela tem um blá 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 no início, contando uma determinada história, um determinado contexto. E aí ele fala o que ele quer. Escreva uma redação de tantas linhas, assim assado, sobre tal tema, etc. Aí você vai escrever. Olha, presta muita atenção com rabisco, com garrancho, tá? Claro que você tem que treinar a fazer letra bonita, né? Uma letra bem legível. Agora presta atenção com a letra tem que estar bem legível. Olha, eu conheci um aluno que ele foi escrever, por exemplo, assim. Não podia escrever desse jeito, com letra de forma, tinha que escrever com letra de mão, letra cursiva, né? Tinha que escrever desse jeito. Aí, o SS dele era parecidíssimo com o RR. E aí eles tiraram ponto por causa disso. Então presta muita atenção. Eu não vou dar conselhos sobre isso porque eu não sou professor de redação, eu sou professor de matemática. Você estudou redação por um outro processo, por um outro professor, outra plataforma, ou até no seu curso presencial, né? Então você já teve lá as orientações do seu professor de redação. Mas em relação à estratégia de prova, procure usar 1 hora. É claro que para fazer isso, você tem que ter treinado fazer redação em 1 hora. Não vai agora, na hora da prova do Colégio Militar, fazer uma redação pela primeira vez. Não, você tem que ter treinado isso antes. Então, olha só, depois de fazer essa redação, você está com quanto tempo de prova? Eu rabisquei aqui, né? Você vai estar com 1 hora adiante disso aqui. Você vai estar com 1 hora para frente, então 2h20, 2h30. De 2h20 a 2h30 de prova. Quer dizer, faltam ainda 2 horas para você terminar de fazer a prova. E o que é que você tem que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer aqui mais uma etapa de matemática. Eu estou recomendando que você faça aqui mais 4 questões de matemática. Olha, essas questões aqui você já separou como sendo as consideradas fáceis, né? Então, já fez essas. Tem ainda quantas questões lá sobrando? 7 ou 8 questões. Faz mais 4 de matemática agora. Digamos assim, seriam as questões médias. Vamos chamar de médias. Média, 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 média. É porque o Colégio Militar, ele coloca um pouco de questão fácil, um pouco de questão média e um pouco de questão difícil. Só que isso não está classificado, é você que tem que descobrir na hora. Você já deu uma olhada geral no início, identificou algumas que você achou que fossem fáceis. Resolveu aquelas primeiro, já ganhou lá uns pontinhos. Então agora, as próximas, essas aqui, não foram classificadas desse jeito. Então você vai levar um tempinho aqui. Quanto tempo? Olha só, a gente tinha calculado uma média de 8 minutos por questão. Tenta fazer essas aqui em 8, 8, 8, 8. Lembre que o teu relógio deve estar marcando 2h20 de prova a 2h30 de prova, tá? Então, é em torno de 8 minutos por questão. Tenta resolver. Claro, mesmo assim, você tem que ler a questão com calma, entender o que está se passando, antes de sair rachando, fazendo conta.
lê bem o enunciado, entende o que vai ser feito, entende o que está sendo pedido, aí você pensa num caminho para chegar na solução. Essa é a parte mais difícil. Tem questão que você já olha e já sabe qual é a conta que tem que fazer. Normalmente a gente chama de questões fáceis. Agora tem questão que você tem que pensar um pouquinho. Já resolveu outras questões antes, desse tipo, nesse estilo? Já sabe como é que se faz? Então, tenta resolver mais umas 4 questões que eu vou chamar de médias, mas pode ser que elas nem sejam médias, pode ser que elas sejam fáceis também. Então, em torno de meia hora para fazer, 8 minutos vezes 4, são 32 minutos. Eu estou espremendo um pouquinho, tá? Então, chegando aqui, você deve estar com 2 horas e 50 de prova, ou talvez 3 horas de prova. E aí você ainda tem 1 hora e meia de prova aqui, hein? Aí você volta lá para a prova de português, termina de fazer a prova de português. Para fazer essa prova de português, você já fez a metade dela aqui, né? Então agora vai ter que fazer a outra metade dela. Então, aproximadamente 50 minutos. Então você gasta aproximadamente 50 minutos para fazer o restante da prova de português. 6 questões e aqui mais 6 questões. E aí a prova de português vai estar detonada. Como é que vai estar o seu relógio marcando o quê? Ah, vai estar marcando aí de 3h20 a 3h30, por aí. Isso aqui, você não precisa seguir à risca, você procura mais ou menos seguir isso aqui. É só para você não ficar perdido nas resoluções, né? Não ficar assim, gastando o tempo todo, a prova está terminando e você não está nem percebendo que o teu tempo já está quase acabando. Fica de olho, então, no tempo para isso não acontecer. Então, vamos que você esteja aqui, ó, 3 horas e 20. Então, você ainda tem mais 1 hora de prova, né? 1 hora de prova ainda. Claro que você tem que marcar o cartão, marcar as letrinhas lá das respostas, né? Não esqueça de marcar, tem gente que esquece de marcar. Bom, tem 2 lugares. Tem o cartão que você marca e entrega lá para eles fazerem a correção pelo cartão. E você pode também levar você mesmo anotado. Anotar as letrinhas que você marcou, porque aí você pode checar o gabarito. Normalmente o Colégio Militar libera o gabarito para ser conferido pelos candidatos no dia seguinte. Então você já pode dar uma olhadinha e ver como é que você foi. Certo? Então, essa hora final aqui, você vai resolver para terminar a prova de matemática. Digamos assim, você estará fazendo as questões mais difíceis da prova de matemática. Já fez um pouco aqui de fácil, já fez aqui mais um pouco, e aqui essa última etapa, que teoricamente são aquelas questões que você não classificou aqui, não conseguiu fazer ainda, mas você ainda tem um tempinho. Aqui nessa hora, considere seriamente a possibilidade de fazer o seguinte. Olha, 4 questões. Eu não vou conseguir fazer as 4 questões. Então, eu tenho pouco tempo. Ao invés de eu usar esse tempo para fazer as 4 questões, que tal eu escolher 2 para fazer, digamos assim, e 2 para não fazer? Essas 2 últimas eu vou chutar. Essa hora aqui, final, é a hora do desespero. Então, essas 4 questões que tem ainda, se você está com 1 hora de prova para fazer 4 questões difíceis, é razoável. Com 1 hora de prova, você vai ter 15 minutos para cada questão. Se forem 3 questões, você tem 20 minutos para fazer cada questão. Então, você espremeu um pouquinho aqui na resolução das primeiras questões e sobrou aqui um tempo maior para você fazer essas últimas de matemática. Quando eu falo últimas, não é a última da numeração, não. São as últimas que você não resolveu ainda. Elas estão misturadas todas. Então pode ser que seja mais jogo você, digamos, sacrificar 1 ou 2 dessas questões e usar o tempo para fazer as outras. Se você tiver 20 minutos, você tem 5 minutos para cada uma. Para questão difícil,
É muito difícil. Pode ser que valha mais a pena você dar uma olhada geral. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, porque esse assunto aqui eu sei mais, esse assunto aqui eu não estou muito seguro. Vou fazer essa aqui. Então isso é uma decisão que você tem que ter na hora, tá? É você mais a prova. Você lá vai estar sozinho. Agora, se você conseguir gerenciar o tempo dessa forma, provavelmente você vai chegar aqui nessas últimas questões com um tempinho razoável para resolver essas questões que estão faltando, tá? Aí você vai terminar aqui, digamos, completou 4 horas e 20, pronto. Ainda sobraram 10 minutinhos para você ir embora, tranquilo, sem correria. É claro que isso varia muito de uma pessoa para outra, né? Mas no caso geral, você sempre vai ter que gerenciar o tempo. Essa é uma sugestão que eu estou dando para quem não está acostumado a gerenciar tempo de prova. Faça dessa forma aqui. Calma aí que a aula não acabou não. Isso aqui se chama aulão. Olha aqui, outro assunto. Resolução de uma questão. Você vai ter que resolver um monte de questões. No caso, eu estou falando da prova de matemática do Colégio Militar 2020. Esse vídeo é para 2020, mas o princípio vale para outros anos, né? Aí no caso dessa prova, você vai ter que resolver 20 questões. Cada questão que você vai resolver, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que ter uma ideia para resolver aquilo. Quer dizer, qual é o caminho que você vai tomar? O que que eu uso aqui nessa questão para resolver ela? Você tem que ter uma ideia. Não é só você olhar e sair fazendo conta, não. Depois que você tem a ideia, depois que você dá uma lida, depois que você pensa um pouquinho, o que eu vou fazer nessa questão, qual o caminho que eu vou usar. Ah, se eu fizer assim, eu calculo isso, aí depois com isso eu calculo aquilo que ele pediu. Ah, então eu vou fazer assim. É a ideia. Aí, uma vez que você já teve essa ideia, você vai fazer as contas, vai fazer os cálculos e vai chegar numa resposta, normalmente um número, né? E aí tem a etapa final, que é o resultado. Aqui tem gente que escorrega na casca de banana, bem aqui, é porque eles colocam lá uma casca de banana para você escorregar. Eles colocam uma pegadinha no final, né? Você tá crente que é para marcar a letra lá do negócio que você calculou, mas não é aquilo que ele tá pedindo. Ele tá pedindo outra coisa. Ele tá perguntando, sei lá, a soma dos algarismos do resultado. Aí você tem que saber. Ou então assim, qual é o número sucessor do resultado? Então não é o resultado, é o sucessor. Aí tem que prestar atenção para ver se eles não colocaram nenhuma casca de banana para te pegar aqui, tá? Mas isso é raro. Isso de colocar uma pegadinha aqui, ou essa etapa final de resultado, é raro. O mais comum é você ter que mexer com essas duas coisas aqui. Você tem que ter uma ideia e você tem que fazer contas. Tem problema que exige apenas ideia. Só tendo ideia você já acha a resposta. E tem problema que é só conta. É claro que a maioria dos problemas tem as duas coisas. Mas você pode ter um problema só de conta, um problema só de ideia. Olha só, na escola, você sabe que o estilo da escola é muito diferente do estilo da prova do Colégio Militar, né? A prova do Colégio Militar coloca muita questão do tipo problema, que você tem que ler uma história, tem que raciocinar, tem que ter uma ideia para resolver aquilo. Por isso que a gente treina bastante isso. Agora, na escola, normalmente, é conta. Você vai fazer uma prova da escola, tem lá um monte de conta para você fazer. Some essas frações, some esses números decimais, etc. Tem muita questão desse tipo. Isso é importante, mas o cálculo é uma coisa que não é a matemática pura. Matemática não é só cálculo. Ah, eu posso saber matemática sem saber cálculo? Não, tem que saber o cálculo. O cálculo é o mínimo que você tem que saber, é o básico. O cálculo é a obrigação. Você tem que fazer o cálculo de forma quase que automática, quase mecânica, sem pensar. Você não pode ficar se arrastando para fazer um cálculo. Se arrastando é assim, você para e fica fazendo aquela conta, aí erra, aí conserta, aí finalmente você chegou ao resultado. Aí você pega aquele resultado, bom,
Para que eu estava calculando isso mesmo? Aí você já perdeu o fio da meada, que você estava no meio de um raciocínio, estava desenvolvendo a sua ideia e você parou, você foi para outra sala agora para fazer conta e já esqueceu por que você estava fazendo aquela conta. Por isso que eu coloco bastante cálculo para você fazer na plataforma. As lições de matemática são basicamente conta para você ficar um aluno craque em conta. E você sendo craque em conta, você vai poder desenvolver a ideia, resolver o problema, sem ficar pensando nas contas. Essas contas aqui é tranquilo, é só fazer isso, eu já sei como é que é. Eu tô pensando nisso aqui. É isso que você precisa seguir. Quem fica se arrastando nas contas tem dificuldade para resolver uma ideia. Por isso que os problemas, como cai no colégio militar, se você der para a maioria das pessoas, até estudantes mais velhos, mais experientes, eles têm dificuldade. Vamos ver os exemplos aqui? Olha só, essa questão aqui está na plataforma. É uma questão do ano passado, do colégio militar eu acho que é do Recife, hein? Agora eu não lembro de cabeça, tá? Tem lá nessas últimas provas que eu resolvi, acho que foi do Colégio Militar do Recife, eu esqueci de anotar. É uma questão que você resolve só com a ideia, sem fazer conta. E olha, resolve rapidinho e ganha uns pontinhos aqui e ganha um tempo. Você não vai levar 8 minutos para fazer isso. Você tem que ser eficiente na ideia. Olha aqui, abaixo temos 3 dados cúbicos idênticos, são iguaizinhos. Quer dizer, tem uns números aqui com a mesma disposição, né? Idênticos com as faces numeradas de 1 a 6 e dispostos em posições diferentes. Quer dizer, os dados são iguaizinhos, só que eles estão em posições diferentes. Que número está escondido atrás da face, quer dizer, face oposta, em que aparece o número 5? Olha aqui. Aqui o 5, ó. Essa face tem o número 5. Ele quer saber qual é o número que aparece lá atrás. Como é que eu vou adivinhar? Aqui, ó, esse dado também está com o número 5 voltado para cá. Aqui está o 5. Então, a face que ele está perguntando, ela está lá atrás. Mas eu não sei quem é. Não dá para ver, está escondido. E aqui não dá para saber, né? Aqui não está aparecendo o 5. O 5 deve estar aqui, ou aqui, ou aqui. Esse é um tipo de questão que você resolve sem fazer nenhuma conta. Você usa um raciocínio só para resolver. Olha só, o número 5, ele tem como vizinho dele o número 1, tá vendo? E tem também o número 4 como vizinho dele. Então, se ele é vizinho dele, ele não pode estar lá do outro lado. É outro número que está do outro lado. Não pode ser o 1 e não pode ser o 4. Então, eu vou eliminar o 1 e vou eliminar o 4. Da mesma forma, aqui nesse dado, a gente vê que o número 3 é vizinho do 5 e o número 6 também. Então, o número que está lá atrás não pode ser o 3 e não pode ser o 6. Então, eu vou eliminar o 3 e vou eliminar o 6. Então, só sobrou qual número? O 2. Então, só pode ser o número 2. Olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa. Olha aqui. Questão resolvida rapidamente, sem nenhuma conta. É uma questão com 100% de raciocínio, né? Então você resolve rapidinho, não vai levar 8 minutos para fazer isso. Você leva 3 minutos pensando para fazer isso. E aí você ganha um tempinho que vai servir para as outras questões mais difíceis. Então isso aqui é um exemplo de questão que tem apenas a ideia, o raciocínio e nada de conta. Então, teoricamente, todo mundo deveria saber fazer isso aqui, né? Mesmo que não saiba fazer conta. Mas essa história de você ter o raciocínio, de visualizar isso, só quem está realmente
treinado em resolver questão, já fez outras questões desse tipo, que são comuns no colégio militar. Essa aqui é uma outra questão no lado oposto. Ela é 100% conta. Eu falei que tinham questões que são de ideia, e essa aqui é o extremo oposto. É uma questão que é somente conta. Essa questão eu não vou resolver ela aqui, eu vou resolver a próxima. Essa questão está resolvida aqui no capítulo 13 da plataforma. Ela é do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2019, da prova do ano passado. Ela deu aqui uma expressão com frações, né? Isso aqui é o valor de A e isso aqui é o valor de B. Claro que ele quer que você calcule isso e determine o valor do quociente A sobre B. Aí tem a etapa final, depois de fazer as contas. Uma continha boba, né? Quer dizer, é 100% cálculo. Aí tem essa parte aqui, que é a resposta. Eu falei que em uma questão você tem a ideia, você tem os cálculos e eventualmente você pode ter a resposta. Ao invés de você dizer aqui qual é o número que você achou, você tem que descobrir aqui qual dessas opções é verdadeira. Ele é um ímpar múltiplo de 5, ele é par divisível por 11, ele é par múltiplo de 3, é divisível por 9, é primo. Então é a etapa final, que faz parte de conta também, nada mais é que conta. Mas normalmente eles aproveitam aqui para cobrar algum conceito, né? Aqui no caso eles cobraram conceitos de divisibilidade. Então esse é um exemplo de questão que é cálculo. Aquela lá dos dados é apenas ideia, sem nenhuma conta. Essa aqui eu só não vou dizer que é sem ideia, ideia zero. Tem uma ideiazinha aqui para você entender o que se passa. Claro, se você apresentar isso aqui para uma pessoa que não sabe fazer essas contas, ela não vai ter ideia nenhuma, né? Então é exemplo de questão de conta. Agora eu vou fazer aqui mais uma questão de conta. Ela foi enviada por um aluno aqui da plataforma, tá? Ele deu uma fração maluca aqui, ó. Fração da fração. Peraí. Essa fração doida é quem está dividido por quem? Quem é o numerador e quem é o denominador dessa fração? Olha só. Quando você tem fração com frações no numerador e mais frações no denominador, você deve identificar inicialmente qual é a fração principal. A fração principal é aquela que tem o maior traço de fração. Olha aqui, traço de fração pequeno, traço de fração maior, traço de fração maior ainda, aqui já começa a diminuir, tá vendo? Então, o traço de fração principal é esse aqui. Ou seja, você tem, na verdade, essa expressão dividida por essa expressão. E nessa outra expressão, você tem que fazer a mesma coisa. Qual é o traço de fração principal aqui? Olha, essa expressão aqui, que é o denominador da nossa fração principal, que por sinal está multiplicado por 4, esse numerador, ele vale 1 mais isso aqui. Não é esse 1 somado com isso. Esse aqui é o nível principal, é o traço maior aqui. Então você vai ter o 1, vou botar aqui, numerador. A gente tem aqui o 1, você sai para lá, que está somado com esse negócio aqui. Essa expressão aqui, que está dividida por 2. Então, isso tudo está aparecendo aqui. Agora, vamos separadamente fazer essa continha aqui só. A conta só dessa parte. Essa parte aqui, a gente tem 1 somado com esta fração. Essa fração é assim, ela tem o denominador 2. E aqui, a gente tem 1 somado com 1/2. Agora eu vou começar a fazer rápido, hein? Qual é a primeira conta que a gente vai fazer aqui? É essa, 1 mais 1/2, que vai entrar aqui.
Então, vamos somar isso aqui, 1 mais 1 meio. Quanto que dá 1 mais 1 meio? Dá 3 meios, né? Reduzindo ao mesmo denominador, vai ficar 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, que dá 3 sobre 2. Então, isso aqui é 3 sobre 2. Só que está dividido por 2. Quer dizer, você pegou a metade de 3 sobre 2. A metade de 3 sobre 2 é o quê? É 3 sobre 4. Então, isso aqui é 1 mais isso tudo, que é 3 sobre 4. E 3 sobre 4, para você somar com 1, você reduz ao mesmo denominador, vai ficar 4 sobre 4, confere? Isso vai dar 7 sobre 4. Então, isso aqui que a gente acabou de calcular é 7 sobre 4. Agora, você tem 7 sobre 4 dividido por 2. Quer dizer, a metade de 7 sobre 4. Quanto é a metade de 7 sobre 4? É 7 sobre 8. Para você achar metade de uma fração, é só você dobrar o denominador, né? Então, isso aqui é 1 somado com 7 sobre 8. Que vai ser a mesma coisa que 8 sobre 8 mais 7 sobre 8. Reduzindo ao mesmo denominador. 8 sobre 8 mais 7 sobre 8. Isso dá 15 sobre 8. Então, 15 sobre 8 é esse numerador todo aqui. Eu vou chamar de N. Esse todo aqui, tá? Então, você é N. 15 sobre 8. Agora, o denominador. A conta é parecida. Agora, eu vou fazer essa conta do denominador de cabeça, tá? Presta bastante atenção. Qual é a conta que eu faço primeiro? Isso aqui é 1 menos essa fração. Essa fração tem numerador 2 e tem denominador isso aqui. E isso aqui é 2 somado com essa fração. E essa fração é 1 sobre isso aqui. 2 mais 1 meio. Quanto que é 2 mais 1 meio? 2 mais 1 meio é 5 meios. Agora, se você fizer 1 dividido por 5 meios, dá quanto? Vou fazer aqui no cantinho. Ó, 1 dividido por 5 meios é 2 quintos. É isso aqui, né? Você repete a primeira fração, 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 quintos. Então, isso aqui vai dar 2 quintos. Quem é 2 quintos? 2 quintos é isso aqui, ó. É 1 sobre 5 meios. Agora, esse 2 quintos está somado com 2. Então, você vai ficar aqui com 2 mais 2 quintos. Reduzindo ao mesmo denominador, isso aqui vai ficar 10 quintos. 10 quintos mais 2 quintos, isso dá 12 quintos. Agora, você ainda tem 2 dividido por esse resultado. Então, 2 dividido por isso. Ou seja, 2 dividido por 12 quintos. Como é que a gente faz isso? Aqui é 2 sobre 1, né? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre 12. Isso aqui vai ficar 10 sobre 12. Pode simplificar aqui por 2, né? Vai cortar o 2 aqui, aqui vai ficar 6, vai ficar 5 sextos. Então, isso aqui, ó, é 5 sextos. Finalmente, a gente tem aqui, o espaço está terminando, ó. Aqui a gente tem 1 menos 5 sextos. 1 menos 5 sextos, quanto dá isso? Dá 1 sexto. Então, esse denominador todo aqui é 1 sexto. Bom, agora a gente pode fazer a conta final. Esse numerador aqui, a gente viu que é 15 oitavos, que está dividido por isso aqui, que a gente viu que é 1 sexto, e está multiplicado por 4. Calma aí. Primeiro a gente vai fazer a divisão de frações. Divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 6 sobre 1. Depois de fazer essa conta, a gente ainda tem que multiplicar por 4
Mas a gente pode multiplicar logo agora, né? Ó, essa fração se transformou nessa multiplicação. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E está multiplicado por 4. Então coloca logo um vezes 4 aí. Aqui esse 8 vai cortar. Vai cortar com 4. Então aqui vai ficar 2. Agora esse 2 pode cortar ali com 6. Vai ficar 3. Então ficou 15 vezes 3, que é 45. 45. Essa é a resposta da conta. Qual é o perfil do aluno classificado no colégio militar? Eu não estou falando do perfil do aluno aprovado. Aprovado é quem tira 5. Isso é aprovado. Mas classificado é aquele que fica dentro das vagas. E você pode precisar de uma nota muito alta para ficar classificado dentro das vagas. Claro, um concurso disputadíssimo, com poucas vagas, os alunos estudando, preparados. Você tem que ficar lá dentro da classificação. Se você tiver, por exemplo, 20 vagas, você tem que estar entre os 20 primeiros. Que nota você precisa para chegar lá? Tem que ter um notão, isso aqui não dá para nada. Por isso que eu faço questão de colocar muita coisa, colocar muita questão, colocar coisas difíceis para vocês se acostumarem, colocar muito exercício e fazer muita questão. E não é ficar vendo só as questões que caíram no seu colégio militar, não. Tem que ver de todos. Então você, por exemplo, para ser um aluno classificado, você nunca pode chegar e falar assim: ah, esse assunto não cai na prova. Não cai na prova, essa expressão não cai na prova, ela não se aplica ao colégio militar. O pior erro que uma pessoa pode cometer nessa preparação é ficar estudando pelo edital. O edital é que tem as regras do concurso e, entre outras coisas, ele fala as matérias que caem. Aí você olha uma coisa lá que não está no edital, então isso aí não cai. Quer ver um exemplo? Uma coisa que não cai, não está no edital, são medidas em polegadas. A polegada é uma unidade de medida do sistema inglês que é equivalente a aproximadamente 2,54 centímetros. Faz parte do sistema métrico inglês, que não está na matéria, não cai. Acontece que o Colégio Militar de Campo Grande, em 2019, colocou uma questão a respeito de chaves de fenda. Não, chave de fenda não. Chama-se chave combinada. Que você tinha medidas em polegadas. Você tinha que descobrir qual é a chave que tinha que usar. Em função da polegada, tinha que fazer lá transformação de centímetro para polegada. Então não tem essa história de não cai, não. Quando há alguma coisa que não cai e eles querem colocar numa questão, é só eles perderem uma ou duas linhas dizendo o que é aquilo. No caso dessa questão, eles simplesmente disseram que a polegada é uma medida que equivale a 2,54 centímetros só. Isso significa o quê? Que você vai ter que sair estudando tudo que vem pela frente? Não. Os seus professores que vão apresentar os itens para você estudar, e você deve estudar. Por quê? Porque aquilo é quente, porque aquilo já caiu, porque aquilo tem chance de cair, porque aquilo é um tipo de assunto suspeito para cair, pode cair. Não é para você simplesmente rejeitar falando: ah, isso aí não cai, não tem no edital. Olha, eu já vi gente falar esse ano que não cai malha quadriculada, que não cai relógio, sempre caiu. Agora, o cara dizer que não cai, isso é muito forte. Aí o aluno o que faz? Ele deixa de estudar aquilo? Não, isso aí não cai, eu não vou estudar não. É muito perigoso. Eu acho que é perigoso você deixar para lá algum assunto com essa justificativa de que não cai. Então, convido vocês a assistirem lá na resolução da prova do Colégio Militar de Campo Grande, tentarem fazer e assistirem essa questão aí das chaves combinadas que fala sobre medidas em polegadas. Olhe lá o que é.
Outra coisa importantíssima que eu posso falar aqui na plataforma, mas se eu falar isso aqui no canal, o pessoal não dá bola. A maioria das pessoas não dá bola. Estude pelas provas de todos os colégios militares. Não fica só estudando as questões das provas do seu colégio militar. Você tem que estudar de todos. Por quê? Porque é a mesma matéria, porque eles colocam questões parecidas. Quer ver um exemplo? Olha só, essa questão aí é a questão do 5555. Essa questão caiu em 2019 no Colégio Militar de Manaus. Agora, antes disso, ela tinha caído em 2017 no Colégio Militar de Fortaleza. Só que ao invés de 555, era 777. Pronto. Em Manaus caiu com 555 e em Fortaleza havia caído com 777. Pronto. E antes disso, na Olimpíada de Matemática, na OBM, tinha caído em 2013 também com 777. Então, questão parecidíssima. Questão parecidíssima não é para você ficar achando que vai cair idêntica para você só marcar a letrinha, decorar a resolução, não. Aquilo é para você ter uma ideia, uma inspiração, um caminho. Eu não falei que a resolução de uma questão tem ideia, cálculos e resultado? Pois é, uma das coisas que vai te beneficiar nesse assunto ideia é fazer isso, olhar questões de todos os colégios militares, de todos os anos que pintarem pela frente. Aqui na plataforma eu coloco muitas questões, tem quase 1000 questões aqui, mas são de todos os colégios militares e de vários anos, 2013, 2014, 2015, tá misturado. O que é mais comum que a gente vê aí um aluno se preparando para o Colégio Militar é assim: eu vou fazer para o Colégio Militar de Curitiba, eu quero ver as provas do Colégio Militar de Curitiba do ano passado, do ano retrasado, e aí ele fica achando que aquilo ali é missão cumprida. Não é cumprida coisa nenhuma, você tem que olhar várias questões. Porque caem questões repetidas, porque caem questões parecidas e porque caem questões da mesma matéria. Não existe matemática de Curitiba e matemática do Recife e matemática do Rio de Janeiro e matemática de Brasília. Tudo é a mesma matemática. É a matemática de 5º para 6º ano que é cobrado no Colégio Militar. Certo, pessoal, já falei bastante por esse primeiro aulão, tá? Já dei aqui vários conselhos. Eu convido vocês a estudarem as resoluções de provas de anos anteriores. São provas de 2019 que estão no capítulo 13 da plataforma. E aguardo vocês no próximo aulão, aulão número 2. Bons estudos!